Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Sábado Mission, o sábado da nossa missão, de nós entendermos o envio do Senhor sobre nós. Estamos numa semana de grandes desafios, de grandes loucuras mesmo espirituais, onde o Senhor está nos levando a outras dimensões, a coisas mais profundas, a experiências reais, daquilo que é a nossa palavra de interferência, porque nós estamos em uma semana de denúncia. Então, quando nós denunciamos, é como se a gente soprasse a poeira no ambiente. E eu lembro uma vez que eu retornei da África, aqui para o Brasil, né? Fiquei um tempo na casa da minha mãe e eu tive uma visão, que era como se eu fosse mexendo nas situações, através da minha voz, através da minha busca frenética. Era como se as poeiras, assim, né? Aquelas partículas minúsculas aos nossos olhos ficassem no ar, né? E o Senhor, ele me dava autoridade para essa limpeza. Então, muitas vezes eu enxergo as situações dessa forma. Quando a gente se posiciona, ganha consciência que temos e carregamos uma voz de interferência, o inimigo quer mesmo levantar contra essa voz. Ele deseja se opor contra essa voz. E por isso você precisa permanecer. Não é só você iniciar algo, mas é você permanecer. Que você possa permanecer mesmo conhecendo ao Senhor, identificando aquilo que Ele depositou sobre você, validando as obras do Senhor sobre a sua vida e tudo aquilo que Ele tem colocado como uma dinâmica para que você evolua, para que você cresça em maturidade, em fé. Porque é muito louco que o Senhor, Ele não vem somente com uma experiência. Ele não tem uma apostasia de a gente viver e ficar relembrando uma experiência para o resto da vida. Mas dia após dia, o Senhor, Ele quer colocar uma palavra no nosso espírito para que a gente persiga. E nessa perseguição, o poder dele vai sendo aperfeiçoado em nós. Então, o nosso desejo nesse altar é que você viva o poder do Senhor sendo aperfeiçoado em você. Em cada situação onde o inimigo se levanta, você tem uma palavra de interferência para expulsar a esse espírito. E a expulsar como? Com a autoridade dos 7 Espíritos de Deus. Porque se por um caminho ele veio, por 7 caminhos ele sairá. Essa é a palavra que o Senhor tem sobre as nossas vidas, uma autoridade, que você viva nessa autoridade, não de orações vazias, onde você se coloca sempre como um menino diante de Deus, sempre como um pedinte diante de Deus, mas aquele que está amadurecendo, crescendo, se desenvolvendo em fé, que sabe que a sua voz não é para si, que sabe que o que carrega é tão valioso, mas que o vaso não vale nada. E que você tenha essa responsabilidade com a voz que você carrega, de falar aos ambientes, de trazer consciência às pessoas, de viver dessa autoridade, dessa habilitação em nome de Jesus. Então, hoje, no nosso sábado em Mission, no sábado da nossa missão, eu quero falar sobre a missão de bloquear altares móveis. E nós estamos essa semana, né? Tivemos um jejum tão louco no domingo, subimos um monte, 24 horas mesmo, de consagração, com orações tão fortes, precisas, de denúncia, contra o espírito de adivinhação. Então, toda essa semana, nós tivemos palavras que nos fortaleceu, que nos direcionou nessa identificação, nessa denúncia e nessa expulsão contra esse espírito. E hoje eu quero falar exatamente sobre a marca de bloquear. Quinta-feira o bispo trouxe uma marca muito forte sobre os incômodos que são colocados em nós. E esse incômodo não é para que você fique somente neles. O Senhor, Ele coloca um incômodo para que você haja, para que você se mova. Então hoje você vai se mover, bloqueando tudo aquilo que é interferência do inimigo, todos esses altares que estão se movendo. E você deve estar se perguntando, Thay, que altares são esses, né? Que loucura é essa que agora o altar é móvel? Quer dizer que a igreja agora ela está se movendo? Quer dizer agora que a igreja ela é um carro, é uma van? Exatamente. A marca da igreja ela precisa ser de um movimento. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito de Deus e nós nos tornamos santuário, lugar onde o Senhor depositou desse Espírito. E onde nós vamos, colocamos ali a marca desse Espírito. E é muito louco, porque 1 Coríntios, eu peguei aqui, né? 1 Coríntios 3,16 vai dizer, não sabeis
que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então Paulo está questionando, será que vocês têm conhecimento disso? Que vocês são altares vivos, santuário vivo, que está em um mover, estão em um movimento. Então, aqui nesse versículo a gente precisa o quê? Tomar consciência. Consciência que recebemos de Deus um Espírito. Tomar consciência que estamos em movimento sim. E tomar consciência que esse mover é um mover de ocupação. É uma ilusão nós crermos que existem ambientes vazios, que existem pessoas desocupadas. A gente usa essa palavra com frequência, mas isso não existe. Por quê? Todas as pessoas estão sendo ocupadas por um Espírito. Seja ele o Espírito de Deus, ou seja ele qualquer outro Espírito. Todos nós somos templos, somos a habitação de um Espírito. Por isso precisamos ter o discernimento, que foi a palavra ministrada mesmo na hora do mestre na sexta-feira, que foi a palavra ministrada pelo pastor Olivetti, de uma marca de nós discernirmos. Discernirmos o quê? O tempo, o ambiente, os indivíduos que são as pessoas. Então eu quero falar exatamente sobre isso, sobre esses altares móveis, né? Porque eu anotei aqui algumas coisas, deixa eu pegar aqui. Porque o Senhor colocou assim no meu espírito, né? Não baixe a guarda. Deus nos chamou para o ID, para desfazer as consagrações de Satanás. Então não importa quão longe esteja esse lugar ou essa pessoa, não importa quão complexo pareça, vamos interferir pelo poder aperfeiçoador de Deus. E esse poder, ele está sendo acrescentado. O Senhor, ele me mostrou assim muito forte, enquanto eu preparava essa palavra, né? Que a gente se limita pela distância, pelo tempo, pela condição, ou como aparenta ser a situação. Às vezes nós olhamos aquela pessoa, olhamos aquele ambiente e achamos muito complexo, que nós não vamos dar conta. Exatamente, nós não damos conta ao nosso braço, porque não deve ser feito, né, e exercido no nosso poder, na nossa capacidade, e sim do Espírito que está sobre nós. Então, em nome de Jesus, que você hoje possa entender que a voz que denuncia todas as coisas não é a sua voz natural, não é pela sua força, mas é pelo discernimento que o Senhor coloca sobre você, é pelo Espírito de Deus que é aperfeiçoado em você. Então, não é por poder humano, é pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. E o altar te entrega uma voz. Enquanto o altar falar, você terá voz e autoridade. E essa é a nossa verdade. Enquanto você tiver um altar verdadeiro, um altar com uma frequente emissão, que tem essa frequência de emissão, de palavra, de realidade, de algo genuíno de Deus, você sempre vai poder interferir, você sempre vai ter autoridade. O inimigo, ele quer colocar confusão, né? De você não reconhecer o altar que você pertence e o altar que você é, para que você não valide essa autoridade, para que você não ande em autoridade. Mas todas essas escamas, todas essas mentiras, nós deixamos debaixo dos nossos pés e prosseguimos com uma marca de uma superação, em nome de Jesus. Então, fevereiro é a marca dessa fé sobre as nossas vidas, das frequências de um louvor. E vamos entrar agora no mês de março, já estamos aí na reta final de fevereiro, e o mês de março vai trazer exatamente a marca da nossa oração. Porque lá na palavra, continuamos aqui em Atos 16, vai dizer que eles estavam procurando um lugar de oração, né? E nós precisamos ter essa experiência de oração. E de ter a experiência da oração onde Deus vai acrescentando as palavras na sua boca. E quem não tem essa experiência, que procure ter. Porque a gente falar por saber é muito bom, mas nós falarmos porque o Senhor está acrescentando é melhor ainda. Porque Ele vai trazendo uma precisão. Então, a semana dessa denúncia, desse espírito de adivinhação, nós não vamos viver debaixo dessas validações. Eu estou nesse meu exercício, né, de profetizar aos ambientes, de profetizar às pessoas, uma palavra de interferência. E eu tenho buscado mesmo do Senhor, nesse mês que a gente está falando de Paulo e Silas, dentro da prisão, a experiência da espada.
porque aquele carcereiro, ele queria morrer pelo poder da sua espada. E eu tenho orado muito sobre a questão dessa espada, né? Porque a palavra diz que a palavra de Deus, ela é como a espada, porque ela é penetrante, ela penetra e ela divide. Divide o quê? O espírito e a alma. Ela traz clareza, ela traz precisão. E eu tenho buscado do altar, eu tenho buscado do Senhor uma palavra precisa. E o meu desejo é que hoje você receba e que o Senhor, ele divida mesmo através da palavra dele, do poder dele, todas as situações e conflitos que estão existentes dentro de você, para que você possa andar debaixo dessa liberdade, porque o Senhor levou cativo todo o cativeiro e nós somos a boca de Deus, não adivinhadores, sacerdotes. Nós vamos viver sim e vamos exercer sim o dom dessa profecia, de trazer ânimo ao que estão abatidos, de trazer consolo àqueles que necessitam, de trazer uma direção àqueles que estão perdidos em nome de Jesus. Então vamos começar aqui a nossa palavra, né? Já li para vocês sobre 1 Coríntios, que fala que nós somos os santuários de Deus. E se você não sabia, você já sabe nesse momento que todo ambiente que você entra, você leva o Espírito de Deus. Se isso é um princípio, significa que em um ambiente existem muitos espíritos. E por isso o sentimento da falta de uma comunhão é o incômodo do espírito pela falta de uma concordância. Sabe quando você entra em um ambiente ou quando alguém entra no ambiente, você começa a sentir aquele desconforto, aquele incômodo, aquela irritação. Na verdade, é o Espírito colocando sobre você. E ele está mostrando o quê? Que não existe comunhão, não existe concordância. E muitas vezes as pessoas dizem assim, né? O nosso santo não bateu. Classificação errada. Na verdade, o espírito não é concordante. E aí você precisa buscar do Senhor o discernimento. Qual é a medida que está faltante ali? Por que essa concordância não está existindo? Por que essa cooperação não está existindo? Para que assim você possa interferir. Em nome de Jesus. Então vamos ler Atos 16, do 16 ao 18, onde tem a marca de Paulo e Silas, assim que eles chegam sobre a cidade, que eles têm a experiência com Lídia e todas as coisas, diz assim: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, eles estavam indo onde? Ao lugar de oração. Nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. É muito louco, eu anotei aqui vários pontos sobre essa palavra, né? Que eles estavam indo a um lugar de oração, que eles tiveram um encontro, então valide os seus encontros. Eu aprendo com o Bispo Betão todos os dias, assim, que nós precisamos validar os nossos encontros. Precisamos discernir o porquê aquela pessoa está cruzando as nossas vidas, o que ela está trazendo, qual espírito ela está trazendo. Eu tenho comunhão, eu me alimento disso, eu recebo disso, eu entrego a isso. A todo momento, nós precisamos ter essa vigilância, de entender que na missão são muitas pessoas passando por nós. E nós sabemos que pessoas não são a aparência, as pessoas não são o corpo que elas apresentam. Também não é a alma, as aflições que elas têm, mas ela é um espírito. E Paulo, ele carregou essa marca, porque ele diz assim, que ele teve aquele encontro com aquela jovem que estava possessa de um espírito adivinhador. Teve discernimento, discerniu. O espírito que vem, não vem em nome do Senhor. O espírito que vem em nome de uma adivinhação, de um interesse da terra. E ele diz assim, né? Que isso se repetiu por muitos dias. Por muitos dias ela ficou ali, idolatrando, né? Chamando atenção, trazendo honra, tudo aquilo. Só que Paulo se indignou. Já indignado, voltando-se, disse ao Espírito:
nós precisamos criar a consciência e o hábito de falar ao Espírito. Nós vivemos a marca de uma igreja que fica limitada àquilo que é uma aparência. Nós queremos falar o corpo da pessoa, queremos falar as emoções das pessoas e não existe cura a essa alma. Existe o quê? Existe uma realidade de espírito a espírito que se comunica. E todos os espíritos dessa terra reconhecem aqueles que possuem o Espírito de Deus. Por isso não deseja que haja esse despertar, por isso que não deseja que haja o entendimento. E a palavra vai dizer que o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento. A partir do momento que esse espírito dessa terra vem e cega o nosso entendimento, a gente não consegue discernir, a gente não consegue expulsar e falar o espírito, a gente vai viver sempre em uma superficialidade. Então, em nome de Jesus, que você seja desperto para essa realidade, desperto a dimensão espiritual que Deus tem. E eu tenho aspirado isso do altar, e todas as vezes que eu for ministrar a você, eu vou falar dessas experiências, porque para mim não existe alegria maior de conseguir discernir um espírito e profetizar. Eu tenho vivido experiências tão reais com o Senhor, seja na nossa célula, que eu estou tendo todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite, seja as pessoas que eu profetizo quando entram aqui no prédio, através da Mary, seja no culto, aonde o Senhor está me colocando, eu estou me colocando nesse espírito de ousadia. Não importa quantos dias se passam, eu vou voltar com uma voz de uma interferência. E que o Senhor, ele ganhe esse espaço dentro de você, dele crescer em você e trazer essas experiências em nome de Jesus. Então eu quero falar sobre 2 marcas, né? Que está sobre essa passagem. A primeira marca é, eles viveram, toda a passagem de Paulo ali, experiências do mover da igreja, são experiências de viver, né, com uma soberania. E a primeira marca que eu quero falar é de nós caminharmos na nossa missão sem impedimento algum. Então, sabe o que mais impede o seu testemunho e o meu testemunho? São os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos políticos, diplomáticos, de ursinhos carinhosos, fofinhos, onde a gente tenta todos os momentos segurar todas as pontas para que a gente fique bem na foto, só que isso prejudica o seu fruto. Quanto mais você tenta manipular as situações para que você tenha o seu ego massageado, para que você tenha o seu ego preservado, a sua vaidade, mais exposto é o seu fruto. E quando eu falo de fruto, eu falo sobre testemunho, eu falo de precisão, eu falo de uma missão real, né? O inimigo quer nos colocar mesmo nessa marca de transferir aquilo que é uma experiência dele às nossas vidas. Ele sim carrega um ego gigantesco e quer a honra, e quer a glória, e quer a validação para si. Mas nós, em todos os ambientes, diante do Senhor, vamos nos sujeitar. Sujeitar o quê? A voz de Deus. Sujeitar ao quê? Ao envio de Deus. Porque sujeitos a esse envio, nem nada e ninguém conseguirá impedir os seus pés. Existe uma marca sobre os nossos pés e essa é uma marca de ousadia. Pode existir uma imposição, pode existir bloqueios. Você nunca vai ficar em uma retenção, porque os seus pés são apostólicos, feitos para marcar a cabeça do inimigo. Dê o próximo passo e veja o mar se abrir, dê o próximo passo e veja mesmo tudo aquilo que é desafios sendo superados, porque o Senhor, ele cria os seus caminhos. Então a primeira marca é exatamente essa, de nós sairmos daquilo que é uma superficialidade e viver uma realidade do nosso espírito. A marca do envio é de irmos em autoridade para buscar os que são de paz. Hoje eu estava tendo uma reunião aqui no church e eu estava falando com a pessoa, né? Como tudo ficou tão manipulado. Quando o Senhor, debaixo do envio aos 70, ele só falou, olha, vocês vão, debaixo da minha autoridade, vocês vão chegar na cidade, vão entrar nas casas e vão declarar que a paz esteja nesse lugar. E se aquela pessoa não te receber, você vai tirar a sandália dos pés, você vai sacudir, você vai para a próxima casa.
Então, a autoridade que o Senhor Jesus colocou sobre nós é de nós estarmos nos ambientes sempre buscando uma concordância. O espírito semelhante que nós vamos buscar são das pessoas de paz. E todos os espíritos contrários que vierem terá uma denúncia. Sacudir as sandálias é uma denúncia, porque não receberam aquilo que o Senhor enviou. A todo momento nós teremos uma ação para denunciar as obras do inimigo, em nome de Jesus. Então carregamos a ordem de comando para espíritos contrários e precisamos usar nos ambientes. Não adianta nada você ter recebido algo tão gigantesco do Senhor, tão maravilhoso, e não colocar isso em prática. Ah, tá, eu tenho medo. Ah, e se não for isso? E se eu falar? Você falou. Na dúvida, atire. Eu sempre falo isso, né, sobre a ordem do exército. Na dúvida, meu amigo, atire. Não espere o inimigo se aproximar. Não espere o inimigo ganhar o campo de batalha. Na dúvida, atire. E deixe o espírito ser aperfeiçoado em você, como eu disse anteriormente. Esse espírito precisa se aperfeiçoar em nós para que a gente ganhe sensibilidade. Então a primeira marca dessa passagem de Paulo é nós entendermos que não vai ter nada que vai reter o fluir de Deus. O inimigo quer colocar essas imposições logo no início, para que você fique no sentimento de frustração. Mas eu desligo, em nome de Jesus, todas as frustrações, todas as expectativas que são falsas. Você não espera por algo ao seu favor, mas você espera a todo momento algo que coopera com a obra de Deus, algo que está sendo favorável ao seu testemunho. Sejam eles situações contrárias, porque tudo, exatamente tudo, está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em nome de Jesus, que você supere essas marcas e dê o próximo passo. Então, sua missão não é atender o que os seus olhos julgam como uma necessidade, que é marca da justiça social, que é parte dessa missão, mas não é tudo. Não é tudo. Eu falava exatamente isso também para essa pessoa hoje. Nós, como missionários do Senhor Jesus, limitamos o evangelho a simplesmente entregar ao pobre, entregar ao necessitado, suprir as necessidades. E o Senhor vai dizer o quê? Que os pobres vão sempre nos seguir, que a necessidade sempre vai nos acompanhar, porque sabem que nós carregamos uma realidade. E vamos ajudar? Vamos ajudar. Vamos exercitar a justiça social? Vamos suprir o órfão, a viúva? Vamos sim. Só que isso não é tudo. Não se perca naquilo que é uma necessidade, mas entenda as dimensões do Senhor, da sua interferência. Ou, né, quando a gente não fica dentro dessa justiça social e nesse looping infinito, nós caímos dentro dos valores, né? Nós acreditamos que a gente precisa sempre atender as pessoas de acordo com os valores que foram colocados em nós. E nós olhamos a palavra de Deus e validamos ela somente como algo que tem valor, algo que é bonito, certo e errado. Agora eu vou andar no caminho certinho. E o evangelho não é isso. O evangelho é espada. O evangelho é confronto. Você precisa confrontar o príncipe desse mundo. Você precisa se colocar em uma posição, ser posicionado, habilitado e constituído pelo Senhor. Então a gente limita a justiça social, a gente limita uma Bíblia debaixo do braço, falando para o nosso irmão que ele precisa se arrepender. E a gente limita essas coisas todas, que são uma bomba, se usadas de forma eficaz, a coisas pontuais. E o evangelho não é uma pontualidade. O evangelho é a nossa realidade. Nós manifestamos o tempo todo. E nós esquecemos que tudo isso é marca de um tripé. É necessário a justiça social? É necessário, mas não é tudo. É necessário eu pregar, ensinar, eu apontar, dar caminhos e direções, é importante também, mas a gente não pode se esquecer que a nossa missão é viver a vida da igreja. Você é um ser integral, não se permita viver a parcialidade, se dividir e querer viver mesmo, minha vida espiritual. Não, você é um ser integral e vive a vida plena da vida da igreja. E quando a gente entende que existe a vida da igreja, a gente se coloca na dinâmica de Deus. E onde está essa dinâmica?
A dinâmica está em eu desligar e eu ligar. Se eu tenho isso sobre a minha vida, que todo momento eu estou ligando uma realidade, desligando uma fantasia do inimigo, uma mentira do inimigo, eu vou saber que nem tudo é eu entregar algo físico, mas a todo momento eu colocar uma palavra. Nós andamos sempre em cima de uma palavra. Existe uma ordem do Senhor. Existe uma mensagem que sai do trono de Deus a todo momento para as nossas vidas. E precisamos ter os nossos ouvidos atentos, a nossa boca nessa ousadia para profetizar, para poder falar às pessoas, para colocar nos ambientes a marca que foi roubada por Satanás. Tudo aquilo que ele usurpou. Então que você possa viver na sua missão. A marca do ligar e desligar. A marca de você ir e de você identificar sempre um espírito. Você está conversando com alguém, identifica aquele espírito. Fale aquele espírito. O que vier na sua mente, o seu primeiro pensamento é marca do espírito. Desliga, liga coisas novas em nome de Jesus. Porque existem muitos ambientes que estão clamando. Muitos altares para serem limpos. E eu me refiro a ambientes, claro que eu me refiro a ambientes físicos, mas também as pessoas que são ambientes, que são altares. Então nós colocamos essas 12 orações na marca do nosso jejum como denúncia, porque desejamos pessoas limpas, livres de todo jugo do inferno. Por que jejuamos? Jejuamos porque o noivo não está entre nós. Jejuamos porque queremos ter a marca desse altar limpo. Queremos ter as nossas vidas diante de Deus. E a marca da santidade é exatamente essa, de nós sermos separados. A santidade não é aquilo que eu valido como certo ou errado. Santidade é eu me separar para aquilo que Deus me chamou. Que você seja separado. Em nome de Jesus, escolha o caminho de uma separação. Que o Senhor, Ele te separe com essa espada que eu profetizei. Que Ele te separe de todas as obras do inferno, para que você tenha sempre uma interferência, em nome de Jesus, que é a marca do segundo ponto dessa passagem, que está exatamente na marca desse bloqueio, o bloqueio que gera salvação. O porquê você não consegue bloquear? Porque você se relaciona com aquele altar, porque você se relaciona com aquele espírito. Como assim, Thay? O inimigo, ele faz tantas manipulações que a gente toma para si, né? A gente vai tomando, mentira, usurpação, idolatria, adivinhação. E a gente vai tomando, e a gente vai se alimentando disso, ao ponto da gente não ter mais autoridade para bloquear aquilo que são as obras do inferno. Porque, como identificaram, né? Jesus expulsa o espírito imundo e falam que Jesus é Beelzebul. E aí como? Como isso é possível? Como um próprio espírito, né, pertencente àquele espírito pode expulsar a si mesmo? Não tem lógica. Não tem lógica, nem eu disse. Aí eu não consigo expulsar aquilo que eu tenho comunhão. Mas se eu tenho um espírito diferente, se eu carrego o espírito do Senhor, eu consigo falar a qualquer espírito. Isso é nos dado a autoridade para falar em nome de Jesus, o nome que está sobre todo o nome, o sacrifício que foi feito, o pacto que foi feito, a aliança que foi colocada, o cálice que está sobre as nossas vidas, nos entrega essa autoridade. Então, por que você antes precisa entender que não existe impedimento algum para que você seja limpo? Para que assim você consiga interferir com uma voz de bloqueio. Porque o inimigo, ele está diante de Deus todos os dias, o tempo todo, querendo invalidar a sua voz, querendo invalidar as ações que saem de você, a sua manifestação. Mas, se você não tem parte com o espírito dessa terra, nada ele encontrará dele dentro de você. Que você seja limpo por esse mover, que você seja limpo por essa palavra, para que assim você possa bloquear tudo aquilo que é uma voz de interferência em nome de Jesus. Por quê? Porque a partir do momento que eu estou limpa, como um altar genuíno, puro, santo e irrepreensível, agradável ao Senhor, eu bloqueio as obras do inimigo e eu gero salvação.
Então é muito louco, porque a gente contou toda essa passagem e nós sabemos que eles foram presos, porque eles acabaram com os comércios, só que dentro da prisão eles começaram a orar. Aquele ambiente que eles estavam buscando, não conseguiram encontrar, porque encontraram essa jovem, mas eles encontraram o ambiente de uma oração dentro do cárcere. Não fique esperando o ambiente perfeitinho, não fique criando o ambiente perfeitinho, porque o ambiente limpo e santo precisa estar em você. Esse é o ambiente que você busca para entrar no seu quarto, para fechar a porta e buscar o seu pai que está em secreto. E nós sabemos que logo depois, Paulo e Silas começam a orar e começam a cantar louvores ao Senhor. E vem aquele terremoto. E de repente, aquilo começa a sacudir. E o carcereiro que estava dormindo, ele é desperto. E ele sente o desejo de se matar. Paulo grita, interfere, intervém com uma voz de resgate. E o carcereiro, ele é salvo. Não somente ele, mas toda a sua casa. E essa é a verdadeira marca de uma salvação. Porque nossa denúncia é um bloqueio às obras do inimigo. Nós sempre teremos a voz para bloquear as obras do inimigo. Os caminhos do inimigo não vão prosperar no nosso meio. Não importa o momento que o Senhor vai te dar o discernimento, Ele vai te entregar o discernimento para que você fale em nome de Jesus. Então, a menina, ela tinha um espírito adivinhador e estava andando. Quantos altares móveis estão ao nosso redor, na nossa trajetória? Mas a gente não consegue enxergar, a gente não consegue validar, a gente não consegue interferir. Por quê? Porque seguimos o mesmo ritmo, dançamos a mesma música, estamos no mesmo compasso. Pare de ficar confuso com os espíritos dessa terra. Pare de ficar confuso e ter comunhão com os espíritos contrários, em nome de Jesus. Quantos altares móveis estão ao nosso redor, te perturbando com as frequências, tirando sua vida da presença? Esse espírito de incômodo é para que ele te sacuda, é para que ele te chacoalhe e te desperte de um sono, te desperte para uma realidade, te desperte para uma nova dimensão. E nesse despertar, você vai entender, calma aí, esse não é o meu movimento, calma aí, esse altar é contrário, essa frequência não tem comunhão, não tem concordância com aquilo que é a frequência dos céus, em nome de Jesus. Mas Deus deseja colocar o quê? Uma consciência. Ele deseja a nossa ativação. Deus, porque todo momento Deus deseja o resgate. Deus desejou o encontro. Deus desejou o resultado da salvação de Lídia, de estar na casa de Lídia. Deus desejou tudo isso. E Deus deseja tantos outros resgates, mas para isso nós precisamos estar despertos. Despertos para essa nova dimensão. Despertos para essa nova realidade. Despertos para aquilo que Deus está movendo em nome de Jesus. Então nós queremos bloquear toda a ação do inimigo, porque somos o exército de Deus que vai trazer o Deus vivo. A partir que esse bloqueio ele acontece, nós chamamos a existência de um altar, e Deus responde ao altar. Deus responde com fogo, Deus responde com água, Deus responde com vento, Deus responde àquele que clama, e Deus vai responder ao altar que nós somos. Em todos os ambientes, não se intimida, mas clame ao Senhor por essa interferência, porque Ele vai responder de forma sobrenatural, em nome de Jesus. A jovem não continua a história da libertação recebida. Apenas menciona que o lucro cessou. Já não alimentava mais Mamon. Não havia mais lucro, havia uma continuidade. É muito louco porque depois que Paulo interfere e manda aquele espírito de adivinhação embora, né? Não tem mais relatos daquela jovem. Não dizem o nome daquela jovem, mas fala sobre o carcereiro que se salvou. A gente fica esperando Deus se manifestar muitas vezes de uma forma, né? E a gente quer limitar Deus, mas Deus tem uma dinâmica.
Deixa Deus, através dessa interferência, gerar a continuidade dele, gerar a salvação dele. Mas sabe o que aconteceu? Cessou a voz daquele comércio, cessou a voz daquela usurpação, cessou a voz daquela imaturidade. E essas vozes, esses espíritos agora, que ganharam durante tanto tempo espaço dentro de você, essas vozes, elas cessam, essas interferências, elas cessam. Eu expulso em nome de Jesus. Mamon vai morrer de fome. Você não alimenta mais a Mamon com esse comércio, em comercializar aquilo que Deus depositou sobre você. Não existe uma comercialização, existe uma oferta, existe uma consagração. E essa é a marca do nosso altar. É nós reconhecermos que existe algo ali sendo consagrado, dia após dia. Consagre os seus talentos ao Senhor, consagre os seus recursos ao Senhor, consagre a sua vida, tudo que você faz ao Senhor, e viva essa marca poderosa de continuação em nome de Jesus. E porque o bloqueio ele veio, né? A voz, ela liberou a continuidade de uma salvação do carcereiro e daquela cidade. Quantas cidades estão esperando que a igreja se levante em unidade, que a igreja esteja desperta para denunciar e bloquear as influências do inimigo. E eu lembro que o ano retrasado, né, o bispo compartilhou com a gente um projeto chamado Eu Quero Te Dar Uma Cidade para Jesus. E nós fomos para Bauru, para profetizar em Bauru, para colocar sobre Bauru uma voz sacerdotal. E nós vivemos tantas loucuras, né, de denunciar os espíritos da terra, de fazer um mapeamento, de levantar vozes sacerdotais. E essa é a marca da dinâmica de Deus. Ele deseja que os nossos pés, eles caminhem essa terra. Eles desejam que a salvação ele aconteça. Deus quer salvar o ambiente da sua família. Deus deseja salvar o ambiente empresarial que você está. Deus deseja salvar as pessoas que estão ao seu lado. Aqueles que parecem estar muito livres. Aqueles que têm sempre uma palavra de ordem. Você vai enxergar os espíritos que estão o possuindo. Você vai enxergar os espíritos que estão cativando a vida deles. E vai ter uma voz para a liberdade em nome de Jesus. Então sua voz vai libertar trajetórias. E é tão bom saber disso, que o Senhor tem uma voz para nós, que liberta muitas trajetórias. Não somente nós, mas a partir de nós somos essa manifestação. Permita-se viver a manifestação do Filho de Deus. O que eu mais desejo na minha vida é ser mesmo esse altar de manifestação da glória de Deus. E ontem eu tive uma experiência tão louca, porque uma menina que eu conheci em 2019, a gente fez um curso juntas, eu vim da África para fazer esse curso e os projetos eram retornar. A gente se conheceu dentro desse grupo, nesse curso, eram 45 pessoas, totalmente uma diferente da outra, religião diferente, opção sexual diferente, tudo, regiões diferentes, países diferentes, tudo diferente, tudo. E Deus colocou uma palavra, assim, sobre o meu espírito. A gente fazia jogos indígenas. E era um momento que Deus estava despertando mesmo no meu espírito, né? Esse desejo que eu tenho de conhecer, né? As práticas indígenas, para entender os altares que estão ali, para manifestar uma voz real e verdadeira. E eu lembro que ela, todas as vezes que eu falava, ela ficava ali ouvindo. E no final do curso ela me deu uma carta, né? E ela agradecendo, ela falando que ela enxergou na minha vida a vida da igreja, aquilo que a igreja realmente deveria ser, né? E ela colocou um versículo ali, ela falou, todas as vezes que você lê esse versículo, ouvir esse versículo, lembra de mim, ore por mim, não sei o quê. Mas ela estava totalmente afastada, assim, indiferente, vamos dizer, à palavra de Deus. E essa semana ela me mandou mensagem. Ontem, antes da célula, eu senti no meu espírito de mandar uma mensagem pra ela, falando da célula. Ela acabou entrando, assim, no final da célula ela entrou, recebeu uma palavra, no final orei por ela, coloquei uma palavra profética. E ela disse, Thay, eu acabei de ir pro culto, voltei do culto e uma pessoa me procurou. Essa pessoa falou algo pra mim que você tá falando exatamente nesse momento. As mesmas palavras que essa pessoa usou, você usou pra falar comigo. E eu entendo que é Deus se comunicando.
E isso me gerou uma alegria, assim, gigantesca, porque a gente não sabe o que estamos gerando dentro dessas pessoas. A gente não sabe o que uma palavra nossa consegue liberar dentro dessas pessoas. E o meu desejo é de saber. O meu desejo é de ter esse discernimento, de conseguir mesmo identificar os espíritos que passam sobre mim, as trajetórias que voltam, os ciclos que voltam e se repetem. E o meu desejo é que você também crie essa fome, crie dentro de você essa sede para entender as loucuras de Deus. Deus tem loucuras para compartilhar aos nossos corações. Se permita ser louco e confundir esse mundo. Se permita ser a voz de Deus para colocar as pessoas em uma liberdade, para Ele reconstruir histórias, para Ele reconstruir trajetórias. Deus é o dono dos caminhos. Jesus é o próprio caminho. E Ele vai interferir em nome de Jesus. Ele vai liberar essas salvações. E por isso, nossos sentimentos e motivações precisam estar sendo limpos. A misericórdia do Senhor se renova e cada dia ao seu mal. Que você possa estar com as suas pendências zero, né? De você receber mesmo a misericórdia do Senhor dia após dia que se renovam. Que essa graça ela venha sobre a sua vida e te tira de toda acusação, de toda escravidão, de toda mentira, para que você tenha liberdade e autoridade no seu caminhar. E que essa voz de bloqueio ela seja colocada e que caminhos abertos para uma nova edificação sejam acessados em nome de Jesus. Mas onde está toda essa confusão? A confusão está quando a gente crê que é o inimigo que bloqueia os nossos caminhos. Ou a confusão chega e se instala quando a gente permite que o inimigo bloqueie os nossos caminhos. O inimigo nunca vai ter autoridade para bloquear os nossos caminhos. Sabe por quê? Porque você vai enxergá-lo. E quando você o enxerga, muda tudo. Se você enxerga o seu inimigo, você pode falar contra ele. E as suas palavras são tão reais, e as suas palavras são tão puras, e as suas palavras são tão carregadas de autoridade, né? Que o inimigo vai fugir para os 7 caminhos. E eu quero ler uma passagem para a gente encerrar, que é a passagem de Daniel, que é a marca que a gente coloca sobre uma resistência, né? Que a gente vai falar sobre os 21 dias serem a marca de uma resistência, porque Daniel estava ali, né? Diante de toda a Pérsia. E Daniel 10, do 11 ao 13, diz assim: Ele me disse, Daniel, homem muito amado. Ó, o Senhor gosta de nos lembrar. E o Senhor, Ele está te lembrando que você é um homem, que você é uma mulher muito amada. Então que você possa receber esse amor, porque o amor lança fora todo medo. Você vai bloquear porque nenhum medo te bloqueia. As pessoas, elas não conseguem falar, as pessoas não conseguem realizar porque elas são paralisadas pelo medo. Mas agora eu coloco sobre a sua vida a marca do perfeito amor, que lança fora todo medo. Vai falar sim, vai realizar sim, vai prosperar sim, porque nada consegue reter os seus pés, porque nada coloca uma imposição sobre a sua boca. E, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Se coloque em pé no seu lugar, nesse exato momento, em nome de Jesus. Não existe mais nenhuma situação que você vai ficar prostrado. Porque a partir do momento que a mensagem chega, o anjo é a marca da mensagem do Senhor. É a marca das boas novas. Significa que você vai ter uma palavra de resposta. O temor de Deus, que é aquilo que nós tememos, porque Deus é santo, a mensagem dele é santa, sempre vai existir em nós, mas o medo não. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E isso me faz lembrar quando eu estava no Peru e eu orava ao Senhor e eu falava, Senhor, eu nunca orei pelo Peru. E eu chorava, porque eu me sentia assim, cocô.
Eu falava, meu Deus, eu nunca orei pelos meus irmãos do Peru. E eu me sentia assim tão infiel ao Senhor. Me sentia estranha, assim, e eu orava a Deus, Deus, porque o Senhor me colocou nesse lugar? Porque o Senhor está me fazendo enxergar todas essas coisas? Porque está colocando esse temor no meu coração, essa dor, esse clamor? E eu falava para ele, eu nunca orei por essas pessoas, porque agora eu sinto o desejo de salvá-las. E o Senhor falou para mim, e ele me lembrou, né? Eu tinha 16 anos, ele me lembrou do dia que eu orei pelo Peru. Eu me vi naquele lugar orando e ofertando por uma missionária que era peruana, no Brasil para Cristo. E ele me falou, você pode se esquecer das suas orações, mas eu nunca me esqueço. O Senhor, ele não se esquece das palavras que sobem. Aquilo que sobe como incensário e agradável ao Senhor não volta vazio. A palavra dele não volta vazia. E ele responde no devido tempo todas as coisas. Então foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Eu sei orar em hebraico. Baba. Essa é toda a minha oração. Baba significa vem, Pai. E eu coloco nos ambientes mesmo sempre a minha oração pedindo para que o Pai venha. Porque eu sei que quando o Pai vem, Ele traz temor. Ele traz limpeza. Ele abala as estruturas falsas. Ele atrai, Ele salva pessoas, Ele reverte situações. E Daniel estava ali clamando. E eu e você vamos colocar o nosso clamor diante do Senhor. E o inimigo não vai conseguir reter nada. Nada, 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 nada. O Pai vai vir, a mensagem vai chegar, a interferência vai chegar em nome de Jesus. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Os reis da Pérsia. Existem tantos espíritos, existe um principado para uma retenção, para que haja mesmo um bloqueio, para que a mensagem não chegue, para que a escape não chegue, para que a salvação não chegue. E esse era o condicionamento sobre aquela cidade. E esses são os condicionamentos sobre as cidades dessa terra. Por isso que o Senhor deseja que nós carreguemos mesmo no nosso espírito uma marca de permanência, a marca de uma constância das nossas orações, da nossa vigilância, a todo momento sendo colocado. Porque o inimigo não pode resistir a um clamor. O inimigo não pode resistir a uma intercessão. O inimigo não pode resistir a uma realidade, a uma entrega, a uma convicção. Então não importa quantos dias, para Daniel foram 21 dias, seja ele 42, seja ele 50 dias, não importam quantos dias, o Senhor vai interferir com salvação. E esses reis mesmo, essas vozes, esses reinados, esses impérios contrários à voz do Senhor, contrários à mensagem do Senhor, vão cair por terra. Então não viva uma confusão, não viva o conflito que o inimigo deseja criar, o cenário que ele deseja criar, para que você acredite que o Senhor não vai vir, para que você acredite que realmente o inimigo é mais forte. Jesus, em momento algum, luta com Satanás. O Espírito, em momento algum, luta com Satanás. Mas nós sim, devemos ter uma marca de uma resistência contra Satanás. E que em nome de Jesus você resista até o fim. Que você tenha a marca mesmo de vencer ao pecado que deseja te vencer. A essa separação que deseja ser criada. Para que você tenha a autoridade de bloquear tudo aquilo que é dardo do inimigo, tudo aquilo que é ataque, tudo aquilo que é mentira, em nome de Jesus. Então, pra gente encerrar, eu quero profetizar mesmo a marca do nosso ID. A missão carrega a marca do ID. É uma identificação poderosa, é uma denúncia poderosa, é um expulsar poderoso. Por quê? Quem vai ocupar é a igreja de Cristo. E eu gosto da galera, né, que faz essas intervenções, que faz toda essa loucura. Eles usam uma frase que eu tomo pra mim mesma, né? Eles falam, ocupar
e resistir. Quando eles ocupam espaços assim, eles falam ocupar e resistir. Porque eles sabem que as autoridades vão vir, a polícia vai vir, e eu não estou falando que isso é certo ou é errado. Eu estou falando da frase, desse princípio. Nós precisamos ocupar, mas devemos resistir. Que você carregue em nome de Jesus a marca dessa identificação. Que está em nós validarmos o incômodo. Quinta-feira, aprendemos a validar de forma certa e fazer a gestão de todos esses incômodos. Então, a oposição vai vir, os atrasos vão vir contra as liberações que Deus deseja colocar. Meu Deus, esse espaço ele sofre tanto ataque porque o inimigo odeia uma porta de salvação aberta. O inimigo odeia uma boca de salvação aberta. E existe tantos testemunhos falsos sendo colocados. E existe tanto ataque sendo colocado para que nem a boca fale e para que nem o ambiente esteja aberto. Mas nós vamos viver a marca da nossa validação correta. No incômodo, uma voz de uma denúncia. Identificamos, denunciamos. Que você receba em nome de Jesus essa marca, a medida perfeita de uma identificação para o cenário que você está hoje, para a situação que você está passando hoje. Não é para amanhã, não é porque aconteceu, é para o hoje. Que o Senhor te visite agora, para trazer essa marca em nome de Jesus. Então, o nosso foco na nossa denúncia é de discernirmos o inimigo e denunciarmos, que é a marca que o pastor Olivetti colocou na sexta-feira. Então o inimigo ele quer mesmo impedir as suas orações, colocar mesmo a marca de uma fragilidade, de uma fraqueza nas suas palavras. Ele quer trazer um cansaço para o seu corpo. E eu tava falando isso com o Raul na noite anterior. Eu falei, amor, eu tô me sentindo assim, assim, assim. É como se eu não tivesse força, né, para ir contra tudo isso. E eu fosse levada contra a maré. E eu identifiquei esse ataque que aconteceram durante 3 dias e eu me posicionei. Hoje eu nem voltei para casa. Por quê? Porque eu não vou cair na rota que o inimigo cria. Porque eu vou vigiar. Porque eu vou orar. Então coloca essa marca de uma identificação. Coloca a marca do seu posicionamento, que é a sua denúncia. Que é você vencer pela sua vigilância toda e qualquer oposição em nome de Jesus. E de você viver a marca daquilo que é o seu bloquear os altares. A guerra não é entre sangue e carne. A guerra está entre espírito, principados, potestades e dominadores. A guerra está entre altares. E que vença o altar que tem uma frequência mais consistente. Esse altar aqui vai ter sempre uma resposta a vinhedo. Há sempre uma resposta a esse interior e sempre uma resposta para a sua vida, porque nós estamos debaixo de uma consagração, dia após dia, transmitindo a sua vida e registrando nesse ambiente aquilo que é uma realidade, aquilo que é uma convicção, contra todos os cenários, né? Tudo aquilo que é desfavorável às nossas vidas, nós estamos resistindo a todas essas imposições. Então, que na sua vida tenha mesmo o poder dessa liberação, do favor do Senhor, de você submeter a uma palavra profética. E assim virá o bloqueio de todos os altares que são móveis. Quando essa pessoa voltar, você vai se voltar a ela. Você vai denunciar o Espírito e vai colocá-la em liberdade em nome de Jesus. Se depender de nós, os altares dessa terra vão passar fome. Nós não vamos alimentar com os nossos sentimentos, nós não vamos alimentar com as falsas motivações, nós não vamos alimentar com nada que seja contrário à palavra do Senhor, mas vamos alimentar com o pão vivo, vamos alimentar com a realidade do sacrifício de Jesus, em nome de Jesus. E essa é a marca da grande salvação, e essa é a marca da nossa verdadeira ocupação. Para encerrar, deixe Deus trazer para esse momento a limpeza que você busca, a limpeza que você precisa, a voz que você está aspirando e as salvações que você tem clamado ao Senhor. Porque Ele vai te ensinar a você identificar esse inimigo. E eu lembro que eu estava em São Paulo, eu tinha voltado do Peru e Deus tinha falado comigo sobre montar a Sociarte, que seria uma estamparia social,
para fazer o acolhimento de adolescentes e tudo mais, um lance de salvação. E, tava tudo retido, assim, tinha que pagar um monte de coisa, tinha aberto firma, uma par de coisa assim, tudo bucufado, né? E eu assisti uma aula de um pastor que eu gosto muito de lá de Brasília, o pastor Anderson Silva, e ele falou assim, eu oro pra Satanás, né? Eu identifico ele e eu começo a denunciá-lo. Eu até falei isso na célula passada, retrasada, semana passada. Porque daí eu falei assim, eu vou colocar à prova essa oração. E aí, assim, tudo, assim, tentava falar com as pessoas, não conseguia, as pessoas não me respondiam, não me pagavam. Tinha trabalhado e elas não me pagavam. E eu falei, não, eu vou orar. Eu lembro que eu fui deitar e eu comecei a orar. E enquanto eu orava, o Senhor acrescentava as palavras na minha boca. E Ele me mostrava os cenários. E quando eu vi os cenários, eu enxergava os espíritos que estavam, era como se eles estivessem sentados, né? Ocupando aquele lugar, ocupando aqueles recursos, manipulando as pessoas. E eu comecei a orar assim, eu te vejo aqui, 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 essa influência, eu desligo, eu te denuncio, lá. No outro dia, tudo, exatamente tudo, todos os recursos assim que estavam retidos, que eu orei na noite anterior, foram liberados. Eu lembro que eu peguei assim os extratos e eu mostrei pra minha mãe, eu contei pra ela a experiência e ela falou assim, você é doida. Você é doida. Quem ora pra Satanás? Quem ora pros demônios? Mas é a gente ter visão. É da gente enxergar o inimigo que tá mesmo se apossando das coisas que não é dele. O inimigo, ele toma pra si o que não é dele. Ele é mentiroso, ele é ladrão, ele é manipulador. Então que você enxergue esse inimigo que tem manipulado e que você bloqueia todas as ações para que essa salvação ela chegue. A salvação vai chegar agora sobre a sua casa. Não é só sobre a sua vida, é sobre tudo aquilo que você conecta em nome de Jesus. E eu quero orar por você agora. Orar por aquilo que são aquilo que é a marca da sua liderança, aquilo que é a marca do seu envio, aquilo que é a marca dos seus caminhos, porque caminho nenhum será bloqueado pelo inimigo, mas todos os caminhos do inimigo serão bloqueados por você, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é que coloca palavras na nossa boca, o Senhor que nos inspira. E essa inspiração é a marca do seu Santo Espírito. E eu profetizo mesmo essa possessão. Possui o nosso ser, Senhor. Possui o nosso corpo. Com o teu Santo Espírito. Nos leva mesmo a transcender, Senhor. A uma nova dimensão da nossa caminhada e desses caminhos em nome de Jesus. A cada um que se conecta comigo através dessa transmissão. A cada um que se conecta comigo, Senhor, pelo som da minha voz, pela frequência que eu emito, de uma realidade, de uma intensidade, de uma verdade, de uma autoridade, que seja a marca dessa transmissão, que recebam em seus espíritos também, Senhor Jesus, aquilo que eu estou superando, aquilo que eu estou resistindo em nome de Jesus. Que eles sejam habilitados pelo poder dessa palavra a bloquear ao inimigo que se aproxima, ao inimigo que é manipulador, ao inimigo que é ladrão, que é mentiroso, que é enganador, que é usurpador, Senhor. Em nome de Jesus, traz esse discernimento, o incômodo necessário para que essa movimentação ela aconteça, o incômodo necessário para que esse discernimento ele venha, para que essa experiência seja real, para que a salvação seja real. Nós denunciamos Mamon, Senhor Jesus, através do som da nossa voz, denunciamos Mamon através do bloqueio que exercemos, em nome de Jesus, que as cidades sejam ganhas pelo Senhor. Ah, Senhor, nos tira mesmo dessa posição de omissão, de passividade. Ah, meu Deus, de negligência. E nos coloque mesmo como seus mensageiros. Assim como Daniel, Senhor, que teve a experiência de receber a visitação do a visitação dos anjos. Entregue essa experiência a cada um dos meus irmãos que oram nesse momento, que clamam pela sua intervenção contra todos os reinados e impérios desse mundo, a marca da Pérsia, Senhor, que quer mesmo colocar esse bloqueio, essa retenção. Eu denuncio em nome de Jesus
a todo espírito de adivinhação que temos denunciado e colocado no altar durante essa semana, seja colocado sobre essa casa e essa família. Em nome de Jesus, traga, Senhor, o espírito da profecia, aperfeiçoe esse espírito sobre cada um que tem o desejo. Senhor, a fé, nos faz andar em fé, nos faz viver essa constituição de uma confiança, do nosso crer, Senhor, em nome de Jesus, da nossa confissão verdadeira e de uma conquista territorial. Dá aos meus irmãos, Senhor, essa conquista, essa ocupação de vencerem todas as intimidações, de vencerem todas as aparências e influências dessa terra, porque a palavra profética permanece, ela é perseverante, Senhor, ela é constante. Coloca essa vibração agora penetrando nos ambientes como realidade, em nome de Jesus. Oramos pelo nosso país, Senhor Jesus, pelos governos, pelas posições de liderança e poder. Em nome de Jesus, Senhor, que sejam dadas frequências novas. Revela essas frequências novas, Senhor. Traga mesmo o novo ao Senado. Traga o novo, Senhor, às empresas, às administrações do nosso país. Em nome de Jesus, Senhor. Aonde Mamon sempre reinou, Senhor, com a marca de uma usurpação e retenção, com marcas de vaidade. No nome de Jesus eu profetizo a marca desse distribuir, a marca do seu reino, onde ninguém tem necessidade, onde ninguém tem falta de nada, mas todos têm o acrescentar do Senhor. Acrescente, Senhor Jesus, os meus irmãos nas suas necessidades. Acrescente com a palavra que traz a existência de todas as coisas. Acrescente, Senhor Jesus, mediante a dimensão que o Senhor tem a cada um, a medida que o Senhor tem a cada um. E completa tudo aquilo que o Senhor iniciou, Pai. Lançamos fora mesmo todo medo e recebemos o espírito de ousadia. Tira as escamas dos olhos, Senhor, para que possam enxergar as pessoas que chegam, as pessoas que vão, os ambientes que entram, os ambientes que eles saem. Em nome de Jesus, sempre esse ir e vir seja a marca do nosso desligar e do nosso ligar com a precisão dos céus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada um que deseja viver mesmo dessa missão, que deseja se entregar a essa missão, que deseja ser cheio do Senhor. Ah, meu Deus, que eles possam se enxergar, que eles possam mesmo viver e manifestar essa realidade, de ter essa voz afinada, de ter essa voz nova em cada ambiente, de ter uma oração, Senhor, de convicção, uma oração de confissão, em nome de Jesus. Nós confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Confessamos o Senhor como a salvação da nossa casa, a salvação da nossa cidade, a salvação do nosso bairro. Queremos entrar de casa em casa, desejamos profetizar a paz que excede todo o entendimento sobre os ambientes, sobre as ruas, em nome de Jesus. Dá essa marca sobre os nossos pés, Senhor. Pés que marcham, abrindo o caminho, representando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Coloca esse temor sobre nós, essa palavra ativada sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você viva dessa palavra, porque você não tem mais lugar para voltar. Mas você tem os pés do Senhor para receber, para se alimentar. Você tem essa mesa, você tem esse banquete para compartilhar, para distribuir em nome de Jesus. Essa é a marca do nosso altar. Essa é a marca do altar que somos. Nós somos o altar do Senhor em movimento e vamos profetizar em todos os ambientes uma aliança verdadeira, uma intimidade com o Senhor, uma intimidade à mesa, porque nunca vai ter falta de nada, e uma intimidade com os nossos irmãos, uma concordância em nome de Jesus. Que você também possa, assim como eu compartilhei essa experiência dos recursos que estavam retidos, que a sua oferta, que a sua oração, que a sua consagração libere os caminhos que estavam sendo bloqueados pelo inimigo. Consagre um voto ao Senhor. Consagre os seus dízimos, consagre a sua oferta em nome de Jesus. Você pode fazer tudo isso através dos dados que aparecem aí na sua tela e ver os seus caminhos mesmo sendo liberados, né? A gente está vivendo tanta loucura
porque as nossas palavras vão construindo. E o inimigo, ele quer exatamente que você confesse aquilo que você nem acredita. Ele deseja que você confesse aquilo que nem faz mais parte de você. Mas na pressão dos ambientes, na pressão dos desafios, ele coloca na sua boca uma palavra contrária. Ele te induz a falar coisas contrárias ao seu próprio testemunho. E o seu testemunho é aquele que vai ser sempre suprido pelo Senhor. Porque nada, 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 nada te falta. Então viva essa realidade. Consagre suas sementes ao Senhor, em nome de Jesus. E viva mesmo essa liberação. Amanhã, 3 cultos poderosos aqui, 9 horas com a pastora Elô, 11 horas com o pastor Jário, 18 horas com o bispo Betão. Você é mais que bem-vindo, essa casa ela é nossa, o Pai é nosso. Venha, vamos ter comunhão, receber uma palavra profética, uma palavra de ativação para o nosso espírito. É a rua 9 de julho, 533. Estamos no centro de Vinhedo, localização super simples, estacionamento à sua disposição, um café maravilhoso da Fartelli e pessoas abertas para viver essa unidade. Então venha mesmo compartilhar aquilo que está dentro de você, venha colocar os seus projetos, venha compartilhar aquilo que são as suas dores, porque nós desejamos orar contigo e ter essa comunhão e ter esse avanço em nome de Jesus. Tamo junto e nos vemos amanhã. Um beijo!